Senhores telespectadores, hoje vamos falar de um assunto que não é muito corrente nos dias de hoje, pelo menos para o grande público. Vamos falar exatamente do 5º Encontro Nacional dos Jovens Espíritas e para isso hoje temos aqui 3 convidados. Temos ali o Jorge Gomes, que é do Porto e que pertence exatamente à comissão organizadora deste 5º Encontro Nacional dos Jovens Espíritas. Aqui à minha esquerda, a Noémia Margarida, que é uma jovem aqui de Braga e que pertence ao movimento. À minha direita, a senhora Julieta Marques, que é presidente do Conselho, ou melhor, da Associação de Espíritas de Lagos, no Algarve, não é assim? Não sei se estou a errar, mas já agora a senhora vai me confirmar. Está correto. Está correto. Ora bem, eu começava por o Jorge Gomes. O que vai ser este 5º Encontro Nacional dos Jovens Espíritas? Vai ser, como o próprio nome designa, não é? Um encontro nacional em que os jovens espíritas portugueses se reúnem para estudar temas, alguns deles muito atuais, como o problema da droga, o problema da vida e da morte, continuidade da vida após a morte, o problema da SIDA e muitos outros atuais, num total de 11 temas, durante 2 dias, que será no próximo dia 29 de novembro e dia 30. Teremos teatro, teremos projeção de filmes Super 8, teremos música, teremos talvez dança, teremos muitas atividades durante esses 2 dias. Ora bem, o encontro vai se realizar no Porto, mais propriamente em que sítio? Perto do Marquês, na Rua de Santa Catarina, num auditório bastante espaçoso, número 1458. Ora bem, falou-me de problemas da SIDA, da droga. Pode-me juntar as duas coisas, ou seja, os problemas que afetam muita gente e os jovens espíritas, neste caso. Certo. Isso tem a ver também com o que é o espiritismo. O espiritismo dá-nos uma visão da vida muito mais ampla, não é? Porque nos alarga o horizonte da vida material, dilatando-nos, portanto, essa perspectiva para o problema da continuidade da vida, não é? Numa estrutura existencial muito mais ampla. Naturalmente que um jovem que se droga, para nós importa, na medida em que as coisas não acabam com a morte do corpo. Ele continua com as sensações, com os problemas, e a morte nem é tão pouco um mergulho no nada, como também não é uma viragem para santo, digamos assim, ou para um estado de felicidade absoluta. Nessa medida estudam-se esses problemas, naturalmente, com um dado essencial, que é o problema da comunicabilidade dos espíritos desencarnados connosco, através da mediunidade. Ora bem, isso é um assunto que não é muito corrente no público em geral, mas eu passaria aqui para a Noémia Margarida, que vai-me esclarecer um bocadinho mais sobre este assunto. Qual concretamente? Ora bem, a parte que o seu colega falou, portanto, ele falou, eu não tomei muito na memória, mas exatamente o problema do espiritismo. Como é que se pode definir o espiritismo? Com todo o gosto. Aliás, é muito importante para nós dizermos isso, porque o espiritismo é uma coisa, entre aspas, que se confunde muito. E então, nós, já que nos foi dada a oportunidade de vir aqui à TRV, é muito importante, na medida em que vamos ter realmente a oportunidade de dizer o que é o espiritismo. E, se possível, de dizer o que não é o espiritismo. Porque existe realmente uma confusão muito grande neste tema, por vários motivos que, se nos for dada a oportunidade e se tivermos tempo, poderemos focar alguns. Mas, em primeiro lugar, nós vamos dizer muito sinteticamente o que é o espiritismo, para que as pessoas possam entender, porque, de uma forma geral, as pessoas ligam esta palavra espiritismo a qualquer coisa de pejorativo, a qualquer coisa que mete medo às pessoas, qualquer coisa que as pessoas não querem, muitas vezes, até ouvir falar. Espiritismo não é nada disso. Espiritismo será uma doutrina filosófica de consequências morais. Imaginemos um tripé
onde em cada um desse tripé assenta num deles a ciência, tem uma parte científica, num outro tripé teremos a parte filosófica da doutrina espírita e no terceiro, teremos a parte moral ou ética, sem ser religião, porque aqui é uma das grandes confusões que as pessoas fazem, em que confundem, misturam o espiritismo com religião. E uma das formas também de as pessoas não se sentirem muito à vontade perante a doutrina espírita, perante muitas vezes o próprio estudo da doutrina, porque, como sabe, quase todos nós, quase todo o ser humano está ligado a uma determinada religião, a uma determinada crença religiosa. Ora bem, o espiritismo, neste caso, não tem nada a ver com a religião que a pessoa pratique? Era isso que eu ia precisamente esclarecer. Então, como normalmente todos nós estamos ligados a determinada crença religiosa, seja ela qual for, não é assim de ânimo leve que nós queremos mudar de religião, não é? E pensa-se que o espiritismo é mais uma religião. E então as pessoas pensam duas vezes antes de entrarem numa associação espírita ou mesmo antes de começarem a querer saber o que é o espiritismo, porque ouvem dizer de forma geral e erradamente que o espiritismo é uma religião. Mas não. Será mais a curiosidade que leva as pessoas a isso ou não? Olha, eu tinha muito prazer em responder-lhe a essa pergunta, mas para não fugirmos muito, preferia continuar naquilo que estávamos a dizer. E precisamente dizíamos que o espiritismo realmente não é religião, dizíamos nós que nesse tal tripé, talvez onde exista a maior confusão, é um tripé onde assenta precisamente a base moral do espiritismo, que eu até prefiro chamar-lhe ética, que é a ciência do bem, não é? E aí sim nós estamos a entender, a dar a verdadeira dimensão ao espiritismo. Reparem que um tripé, se por qualquer motivo um deles deixar de existir, cai, não é? Em espiritismo é a mesma coisa. Nós não podemos falar em espiritismo, em doutrina espírita, sem falarmos nesses três aspectos que são fundamentais e indissociáveis. Depois, queremos dizer muito simplesmente que também é muito importante que o espiritismo foi codificado por um homem que nasceu em França, em Lyon mais propriamente, e que se chamou Allan Kardec. E porquê é que nós dizemos aqui que foi codificado? Porque o espiritismo é uma ciência evolucionista, é eminentemente cultural, o Jorge irá falar possivelmente mais nesse ponto, mas é eminentemente cultural, dizia, evolucionista. Precisamente por isso é que Allan Kardec não foi o fundador do espiritismo, porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Não há ninguém, não há uma pessoa que inventou ou que estudou ou que fez qualquer coisa que fez com que o espiritismo aparecesse. Nada disso. O Allan Kardec foi simplesmente o codificador do espiritismo. Portanto, o espiritismo é uma ciência que não para, que não disse a última palavra, que está em constante evolução e que permite, precisamente porque está codificada, dar-lhe a dimensão à medida que a ciência nos vai ajudando, nos vai possibilitando, com as descobertas que vai fazendo, darmos uma dimensão cada vez maior à doutrina espírita, rumo, enfim, a dimensões que neste momento, possivelmente, nem sequer imaginamos. Fundamentalmente era isso que eu queria dizer em relação ao o que é realmente o espiritismo, porque, e muito importante, as pessoas não devem mais ter receio de irem a uma associação espírita, porque muitas pessoas pensam que vão ver os espíritos. E aqui é que nasce a grande confusão, porque há muita gente que não sabe o que são espíritos. E o espiritismo explica precisamente o que são espíritos. Espíritos são as pessoas que, pelo fenómeno morte, ficaram sem o corpo físico.
e não naquele tom pejorativo que muitas vezes as pessoas lhe dão e que pensam que espíritos são uma coisa do outro mundo que existe só para chatear, entre aspas, as pessoas e o que querem é vê-las bem longe delas para não vir ter connosco, para não nos criarem isto, para não nos fazerem aquilo e muitas coisas assim no género. O Espiritismo explica exatamente e concretamente o que são espíritos. Talvez a ideia de que as pessoas têm de aliar o espiritismo ao sobrenatural e tenham um certo receio do sobrenatural, será isso? Exatamente, o Espiritismo vem desmistificar precisamente o sobrenatural, o milagre, tudo aquilo que tem a ver com crendices. Nós dissemos já aqui que o Espiritismo assenta numa base científica, portanto uma ciência de observação, e estuda precisamente as relações que se estabelecem entre o mundo dos espíritos, espíritos sinónimo daquilo que eu já disse, e nós, o mundo físico. Portanto, é uma ciência que estuda realmente as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo físico. E depois, a partir daí, vai tratar das suas consequências morais através da parte filosófica. Pode-me citar um caso que se tenha passado assim muito rapidamente para as pessoas verem exatamente essa relação? Um caso de relação entre o mundo físico Exatamente. E o mundo espiritual? Olha, mais adiante, se me for permitido, nós gostaríamos, mas aí dar-lhe uma chega diferente, de falar entre distinguir, vá lá, espiritismo de mediunidade. Porque uma das grandes confusões que se faz também em relação ao espiritismo é precisamente essa, é que as pessoas pensam que espiritismo é mediunidade. Existem muitos médiuns no nosso país e não só, que, portanto, médiuns são pessoas portadoras de uma sensibilidade maior do que o normal, portanto, uma percepção paranormal. E, então, as pessoas pensam que, pelo facto, de uma forma geral, as pessoas que não sabem o que é o espiritismo, pensam que pelo facto de uma determinada pessoa ser portadora dessa faculdade mediúnica, é espírita. E isso não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Pode ter, mas numa determinada parte, como nós vamos tentar explicar. É que o espiritismo é uma doutrina, como dissemos. Uma doutrina que tem 3 aspectos que são fundamentais e indissociáveis: o científico, o filosófico e o ético. A mediunidade é um fenómeno. É um fenómeno, portanto, paranormal que existe na pessoa porque a pessoa é pessoa. Independentemente dela ter qualquer conhecimento, independentemente dela ser bonita ou feia, ou rica ou pobre, ou ser portuguesa ou estrangeira, ou qualquer outro tipo. O simples facto da pessoa nascer como humana, pois tem a possibilidade de ter essa faculdade mediúnica. Assim como uma vocação para uma atividade qualquer, será isso? Sim, e talvez nesse campo nós já estejamos a falar em mediunidade, não é? Exatamente. Mas o que convém nós aqui realçarmos é que o facto de o espiritismo utilizar a mediunidade para, através, portanto, da sua parte experimental, explicar o que é o mundo espiritual, não quer dizer que o médium seja necessariamente espírita, porque há muitos médiuns que são espíritas e há muitos espíritas que não são médiuns. A mediunidade para o espiritismo é um instrumento que o espiritismo utiliza para provar cientificamente a realidade do mundo espiritual. Da mesma forma que, por exemplo, o astrónomo utiliza o telescópio. Mas nós não vamos confundir o telescópio com a astronomia. O facto de ele ser utilizado para mostrar, não é, os infinitamente grandes. O telescópio é simplesmente um instrumento que o astrónomo usa para o seu campo de estudo. Observar e tirar as conclusões. Não é? Exatamente, tirar as conclusões. É mais um instrumento de trabalho. É simplesmente um instrumento. Cabe ao astrólogo, neste caso, já que está a falar do astrólogo, observar e daí tirar as suas conclusões. As suas conclusões. Mas repare, da mesma forma que o telescópio pode ser utilizado pelo astrónomo
ou por qualquer outra pessoa. Também a mediunidade pode ser utilizada pelo espiritismo, pelo espírita, pela doutrina espírita, ou por qualquer outra pessoa. E aí sim é que vai haver diferenças, porque o telescópio utilizado por um astrónomo, com certeza que vai ser convenientemente utilizado. E vai ser um instrumento que vai ajudar de sobremaneira o astrónomo. Agora, se for utilizado por um ignorante, por uma pessoa que não saiba analisá-lo, que não saiba utilizá-lo, pois, logicamente, que o telescópio é um instrumento que vai ficar muito aquém das suas possibilidades. A mediunidade em relação ao espiritismo é exatamente isto, é exatamente a mesma coisa. Quem diz o telescópio em relação à astronomia diz qualquer instrumento que a ciência, qualquer ramo da ciência utilize para levar a cabo os seus estudos, as suas observações. O espiritismo é uma ciência da observação e então precisa de instrumentos, logicamente. Um dos instrumentos, o instrumento talvez mais potencial, é o médium. Mas, repete-se, não quer dizer que o médium seja necessariamente espírita. Pode sê-lo, e aí há realmente uma harmonia extraordinária. Aí o médium espírita vai utilizar a sua mediunidade de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais proveitosa, muito mais positiva do que o médium que não é espírita. Isso é evidente, da mesma forma que o telescópio, como já referenciamos. Essa é que é a grande diferença. E então, onde quer que exista um médium, as pessoas não dizem é um médium, dizem é espírita, está ligado a essas coisas, é dessas coisas. E do espírita dizem a mesma coisa. E isso é que está errado. Porque o médium, repete-se, pode não ser espírita, pode não saber minimamente o que é o espiritismo e, no entanto, é médium. Exato. Ora bem, eu passaria novamente ali ao Jorge Gomes, que pertence à comissão organizadora deste 5º festival, como já dissemos. Eu gostava de saber mais coisas, o que é que esperam, como foram os outros 4 encontros, já que este é o 5º. Dá-me a impressão que a periodicidade é anual, será isso? Não, a periodicidade é em média semestral. O primeiro encontro chamou-se Mini Congresso e foi realizado em 27 e 28 de julho de 1985. Aí marcou o segundo encontro, que foi em Lagos, durante o Carnaval do ano seguinte, 1986. O êxito foi crescente, não é? E houve novidades, como por exemplo uma exposição de pintura espírita. A exposição, aliás, de pintura... O que é isso de pintura espírita? Existem diferenças entre pintura espírita e pintura mediúnica. Pintura espírita é a pintura em que o artista expressa claramente a ideia espírita, não é? Aquela que brota do espiritismo. Ideias como a comunicação dos espíritos, a obsessão, chamada possessão às vezes por alguns, embora a obsessão não seja levada a esse grau, normalmente. Portanto, a pintura espírita é isso, a ideia espírita está lá no trabalho. Pintura mediúnica é um médium que tem uma sensibilidade, como a Noémia já referiu, paranormal, e então o espírito comunicante envolve o médium com sensibilidade para isso e começa a atuar através dele e pinta, não é? Inclusive temos uma cassete vídeo que foi filmada em Espanha, no Grupo Vilhena, em Alicante, e em 82, que eles fizeram uma semana parapsicológica em que divulgaram bastante e estudaram bastante estes assuntos. Pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, não é? E o Luís Gaspareto está lá, que é uma pessoa que também já passou aqui em Portugal na televisão, na RTP, embora fosse muito mal comentado, que pinta inclusive com os pés mediunicamente. Ele é capaz de, com uma mão em transe, não é? Estar a desenhar um quadro com uma rapidez fulminante e com outra mão estar a desenhar outro quadro. Naturalmente espíritos diferentes, um atua num braço, outro noutro, através do plexo braquial e tal, com ligação dos chakras, centros de força espiritual e tal. E então os espíritos comunicantes realmente parecem evidenciar, tanto nas assinaturas como nos estilos, a opção de cores e tal, uma similaridade muito grande, não é? Então, pintura mediúnica, basta que, em suma, basta que um espírito qualquer faça o seu trabalho pictórico, não é? A ideia pode ser qualquer uma. Aliás, eu já vi uma pintura mediúnica em que, de um umbandista que não é espírita, chamam espiritismo a umbanda, não é?
ou é um bando, é um sincretismo afro-religioso que vingou no Brasil com os escravos que foram para lá levados da África, não é? E esse médium umbandista fez numa folha A4 um desenho e foi mediúnico, segundo ele, e é natural que tenha sido, porque ele tinha faculdades mediúnicas, embora não fosse espírita. E então o que ele desenhou foi uma garrafa assim, e como que um gênio, um espírito, a sair da garrafa, mas a fumar um cigarro. Naturalmente a ideia espírita não está ali. Por outro lado, a ideia espírita está, por exemplo, num quadro bastante interessante de um jovem que é engenheiro civil, o Rui de Santos Cruz, que estava para expor, e não sabemos ainda se ele irá expor aqui no 5º Encontro Nacional, em novembro. Tem um quadro que é a Obsessão. Assim, em traços muito gerais, é uma pena não poder mostrar. Um rosto com assim na parte do nariz, uma face mais oculta, mais ensombrada e outra mais clara. Assim, no canto, nota-se um rosto muito difuso, traços faciais assim muito difusos, muito escuros. E é engraçado que na parte ensombrada, nota-se uma cara assim extremamente perturbada, macilenta. Do outro lado, notam-se sintomas, mas isso não é tão evidente. Naturalmente, com isso, ele procura retratar o conceito da obsessão, a influência prejudicial que certos espíritos desencarnados, chamados mortos, podem manter sobre certos vivos, que nós dizemos espíritos encarnados, na posse do corpo físico, casos, fenómenos que existem perfeitamente comprováveis em relação a isso. E que vão ser estudados no 5º Encontro Nacional, por exemplo, um sobre doenças psicossomáticas. Eu fazia-lhe agora uma pergunta de uma pessoa que não está dentro do assunto, que é o meu caso. Você acredita, ou vocês acreditam, que há uma segunda ou uma terceira vida, que nós já cá estivemos? Bem, isso parece ser Uma óbvio, realidade científica, óbvio. não é? Vamos começar pelos E que, fatos. desculpe lá, e que pagamos as coisas que... O karma, não é? Uma ideia oriental, não é? Que quando cá estivemos fizemos as neiras e que agora na segunda vez ou na terceira estamos a pagar aquilo que fizemos. Acreditam nisso? Dizem-nos os espíritos superiores, dentro da doutrina espírita, ou espiritismo, que dentro da experiência que é muito mais rica do que a nossa, uma vez que eles já passaram pelo nosso trajeto, pelas vidas sucessivas, pluralidade de existências, que quando nós desviamos alguém no passado, prejudicamos alguém levianamente, naturalmente, desencarnando, morrendo, nós reavaliamos a situação, não é? E anotamos o percurso e pesamos as nossas responsabilidades. Não há um julgamento, há uma autoapreciação, uma avaliação, não é? E, naturalmente, nós vamos sentir-nos compromissados perante o desvio que impusemos a alguém, não é? Nessa medida, em vida posterior, é natural que essas pessoas venham como afetos próximos. Naturalmente que o passado está vivo no presente, embora sob outra aparência, não é? Digamos que a embalagem da experiência anterior perdeu-se, ficou arquivada na memória extracerebral, como dizem alguns parapsicólogos, que é a memória que reside no espírito, não é? Dizem os materialistas que a memória reside no cérebro do corpo físico. Nós, espíritas, dizemos que a memória está no inconsciente profundo, precisamente no espírito. E nessa medida o cérebro do corpo físico é como uma válvula que nos impede o acesso da memória extracerebral para a vigília, não é? Quando estamos lúcidos no corpo físico, e portanto, que nos permite veicular as informações da vida atual para para a memória extracerebral, falemos assim. E nessa medida nós não nos lembramos do passado, que é uma bênção, sem dúvida. Então existem factos muito evidentes que nos falam da reencarnação, que nós em espiritismo chamamos vidas sucessivas, ou pluralidade de existências. Isso foi estudado também, a reencarnação foi tema do 4º Encontro Nacional de Jovens Espíritas em maio, 1 e 2 de maio, em Lisboa, no auditório do Hotel Roma. Existem o caso de crianças devidamente catalogadas, não tanto por espíritas, mas por parapsicólogos, não é? Atuais, contemporâneos. Caso de crianças que mal começam a falar, lembram-se da mãe que tinham, do pai que tinham, da casa onde habitavam, lembram-se que tinham escondido dinheiro sem ninguém saber debaixo do soalho, como existe um caso de uma criança indiana, a centenas de quilómetros de distância. Eles procuram trocar-lhes as voltas, a tentar dizer que o pai é aquele e que o sítio era aquele, não sei o que mais, mas eles identificam com um rigor tremendo. Naturalmente não vamos estar a dizer isso aqui, quem quiser estude, porque isso é acessível a qualquer um. São o que nós chamamos as crianças na posse da memória extracerebral. Lembram-se da vida anterior.
Existem casos cá em Portugal também. O que é no Oriente é mais fácil porque a reencarnação é uma ideia muito aceitável, não é? Para eles. Aqui assim os pais, se a criança, eu tive outros pais, levam lá ao psiquiatra, psicólogo, e o psicólogo, como tem uma filosofia materialista, porque todo terapeuta tem uma filosofia, isto é inevitável, naturalmente rejeita e procura outro tipo de explicações que não chega a provar, não é? Então, à medida que a criança cresce, isso vai esquecendo, mas nessa altura é possível comprovar. Então temos estes casos, crianças na posse da memória extracerebral. Temos outros casos, pela mediunidade, comunicação dos espíritos. Vamos supor que numa reunião mediúnica, que não é uma sessão espírita, numa reunião mediúnica, pode ser espírita ou não, um espírito comunicante anuncia o início da sua reencarnação. Dizem os espíritos que a reencarnação começa a partir da fecundação. E diz que vai reencarnar no tal sítio e vai ter esta aparência, aquela cicatriz aqui e ali. Vai ter esta tendência, esta fobia, aquilo e aquilo. E então, dá a comunicação, como há um caso pelo engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, que é uma monografia muito interessante, analisada por uma equipe de psicólogos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que é o Jacira vezes Ronaldo, que é o caso de uma criança que tem toda esta multiplicidade de fenómenos. Lembrava-se da vida anterior em que tinha sido um homem, atualmente era uma moça, e é uma moça, é brasileira, tem uns 24 anos atualmente, ou 28, salvo eu. Lembrava-se da vida anterior em que tinha sido Ronaldo e que se tinha suicidado com Guaraná envenenado com formicida. Na vida atual, o Guaraná, como sabem, é um refresco avermelhado, não é? Atualmente, inclusive em criança, então era uma loucura, tinha uma fobia tremenda a beber, inclusive a groselha, uma bebida avermelhada, e todas essas. A mãe tentou, insistiu, mas ela vomitava tudo. A experiência anterior estava viva no presente. Mas os detalhes são tão grandes, inclusive numa sessão mediúnica, ela, ainda como o Ronaldo, é a mesma pessoa. O ser é o mesmo. A forma, a aparência é que muda, não é? As experiências do passado estão vivas no presente, embora a embalagem se perca, a aparência. E então ela anunciou que iria reencarnar. A senhora não estava grávida nessa altura, inclusive tinha sérios problemas confirmados pelo médico de poder vir a engravidar. Para os médicos ela não voltaria a engravidar de forma alguma, tinha um problema qualquer nas trompas. E então ela volta de facto depois a engravidar, e as características vêm-se a confirmar, que ela durante a gestação, não é? Iria ter uma série de perturbações, o tal sensação não é do envenenamento, mas essa impressão, uma impressão semelhante, não é? Mas essa monografia realmente vale a pena ser estudada. Nós temos uma cópia connosco, que trouxemos lá, e é um caso interessantíssimo porque nós vemos o anúncio por via mediúnica da reencarnação e confirmável. Nós vemos a criança na posse da memória extracerebral com uma nitidez incrível, lembrava-se de pormenores que era fastidioso estar aqui a enumerá-los todos, até porque nem me lembro, porque a pessoa lê no arquivo tudo na enciclopédia. E existe também o problema do circunstancialismo com que nós apreciamos a vida, não é? Porque é reparar uma coisa. O que mais nos espanta na reencarnação é nós vermos-nos noutro corpo. E como nós nos identificamos com o corpo, com a forma, nós achamos que somos outra pessoa. Não somos a mesma pessoa, com outro corpo. O corpo para nós é como um casaco que nós vestimos, nos é útil, rompe-se, deixa de nos ser útil, nós reencarnamos para aprender, não é? E depois largamos para reavaliar esse curso aqui na Terra. E então, o problema é da aparência, nós não nos vermos com outra forma, não é? Nós identificamos de tal forma com a aparência que é uma coisa louca. Então, se nós juntarmos desde criança, não é? Quando tínhamos alguns meses uma fotografia, se juntarmos um ano, por exemplo, outra fotografia, 5 anos outra fotografia, por aí fora, nós vemos que a forma muda, que é uma loucura. E dizem também os fisiologistas que 7 em 7 anos, à exceção das células nervosas, neurónios, todo o nosso corpo é outro, as células renovam-se. Só que são processos lentos e nós não os apreciamos. Nessa medida, o problema da aparência na reencarnação é um dado empírico que nos leva a rejeitá-la, não é? Mas que não tem razão de ser se nós virmos bem as coisas. De forma que a reencarnação é realmente um assunto muito sério. Nós, apesar da extensão deste comentário, que realmente pode ter sido maçudo e que
não me permito continuar a amassar as pessoas. Sim, mas esclareceu mais um bocadinho, não é? Mas há muito mais para analisar concretamente em relação a essas. Ora bem, passaríamos de seguida à Dona Julieta Marques, que é a Presidente da Associação de Espírita de Lagos. O porquê aqui junto à juventude? Olha, naturalmente, porque também sou jovem. Sim, eu não lhe pergunto a idade, mas também não discuto. O ter cabelos brancos não significa que não me sinta extremamente jovem. Eu já vi pessoas bem mais jovens também com cabelos assim. Ok, então, porquê é que eu estou aqui? Naturalmente, primeiro porque sou espírita. Segundo, porque sempre acarinhei os jovens, acredito neles, no seu potencial de amor, de trabalho, de esforço para a realização de algo de bom, de útil e de muito nobre, como seja a divulgação da doutrina espírita e como sejam estes encontros, que são essencialmente organizados por jovens. E, obviamente, eu tenho que os acarinhar e estar ao lado deles, até porque assisti ao primeiro encontro de jovens, que foi uma coisa muito importante e muito gratificante para mim ter sido convidada para assistir. Sim, pode-me esclarecer um bocadinho mais sobre o que foi esse primeiro encontro? O primeiro encontro, digamos que foi o germen que deu aso a que hoje possamos ter um 5º Encontro Nacional de Juventude Espírita em Portugal. E eu não especifico que é a Juventude Espírita Portuguesa, porque o movimento espírita é um movimento a nível mundial. Não é caracterizado por movimento espírita português, movimento espírita inglês, movimento espírita brasileiro, não. Ele é um movimento que engloba a humanidade toda, mas que se apresenta nos países onde efetivamente ele já surgiu, onde se implantou, onde criou raízes, onde se desenvolveu e onde está trabalhando para ajudar à evolução das pessoas, da humanidade, da sociedade, em direção ao bem, em direção à verdade, em direção à libertação íntima, que as pessoas necessitam de se sentir livres e não prisioneiras, seja em que aspecto for, porque a pessoa sentir-se prisioneira e ela cria traumas terríveis e limitações em todas as dimensões em que ela se pode projetar e realizar. E o Espiritismo dá-nos uma noção imensa de liberdade, com uma sensação maravilhosa de responsabilidade perante essa mesma liberdade que a doutrina espírita nos confere, pela consciencialização de nós mesmos perante a vida na qual estamos inseridos e da qual fazemos parte. Olha, eu gostaria de perguntar-lhe agora de seguida, desde o primeiro encontro até hoje, muitas coisas se passaram, com certeza que houve muita mais gente a aderir. Esperava que isto acontecesse, não esperava? Sim, naturalmente que esperava, porque não? Como eu acredito nos jovens, e o jovem, eu não acredito no jovem ao futuro. O jovem é, neste momento, o futuro. O jovem é, neste momento, uma realidade, uma verdade, uma força. Eu não posso estar à espera do amanhã. Eu tenho que agora aceitar já, imediatamente. Percebe? E não o amanhã. Esperar que amanhã o jovem seja o futuro é estar a adiar uma realidade. Porque ele amanhã não é o futuro. Ele amanhã é o adulto. Frustrado. E eu tenho que o aceitar agora com todo o seu potencial de vida. E de ideal e de sonho e de realização que ele tem para dar. E nós temos que apoiar o jovem em tudo aquilo que é bom e nobre e que ele pode realizar-se, não é? Porque, por exemplo, por que não apoiar o movimento de jovem espírita? Porque é que os meios de comunicação social cerçam este tipo de notícias e não dão o apoio necessário? Contudo, falam da droga, falam da prostituição, falam do crime. Apontam o jovem, não é, como algo de nefasto que está a invadir a sociedade, que é o jovem que não trabalha, que não estuda, que não se realiza, que se droga, que é quase que, sei lá, algo que é preciso marginalizar. Nós, dentro do movimento espírita, nós acarinhamos o jovem, conduzimos-lo pelo esclarecimento das responsabilidades que lhe cabem, à consciencialização do valor que ele é. Valorizamos-lo de tal maneira que lhe damos a oportunidade de ele mostrar efetivamente aquilo que ele é. A senhora, como Presidente da Associação Espírita de Lagos, mais provavelmente, e esta pergunta é em relação ao Algarve, qual é a citação dos algarvios a este movimento? Olha, aceitam tão bem que eu vou-lhe dizer que a nossa Associação Espírita vai festejar no próximo ano 75 anos. De trabalho
sempre. Uma data muito linda. Muito de comemorar. bonita. Sim, senhor. Não sei se pode-me responder a esta pergunta. A aceitação a nível nacional. Muito bem, tão bem que nós estamos com o 5º Encontro Nacional de Jovens Espíritas em Portugal, com a presença de 2 brasileiros, com a presença de alguns espanhóis também, com a presença, portanto, dos jovens espíritas de todo o país. E não só, estão acontecendo coisas tão bonitas como será as bodas de diamante da Associação Espírita de Lagos, que nunca teve as suas portas fechadas e que será comemorada desde ter um palestrante durante todos os meses do ano de 1988, terá uma grande exposição de pintura, terá a edição de 4 livros, e que terá um opúsculo também contando a história da Associação Espírita de Lagos, o seu nascimento, o seu aparecimento, o seu desenvolvimento e a situação em que ela se encontra no momento, que é uma situação extremamente agradável e simpática e útil à comunidade. Ora bem, eu só gostava de perguntar por fim se tem mais alguma coisa a acrescentar. Naturalmente que sim. Dizer a todos os pais, a todos os educadores, que não tenham medo da doutrina espírita. Receiem sim, o encontrarem o vosso filho de mãos vazias, de braços pendidos, sem se sentirem realizados, sem se sentirem compensados pela vida estuante que vibra neles. Deixem-nos, se eles quiserem, olha, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, na nossa associação aparecem jovens que vão às escondidas dos pais, porque se os pais souberem que eles vão lá, não os vão deixar, proíbem-nos. É lamentável, não é? Porque eles no centro espírita não vão encontrar nada que os possa prejudicar, muito pelo contrário. Vão ser sensibilizados para o respeito à vida, ao amor ao próximo, a orientação na direção do bem, da verdade, que só os poderá ajudar na consciencialização de que efetivamente eles deverão crescer para, como é que eu posso dizer, para uma dimensão de vida completamente diferente daquela que a sociedade materialista de hoje lhes oferece. É só isto, é consciencializar os pais que efetivamente os filhos têm que crescer numa dimensão profunda de Deus e de que as suas vidas deverá ser iluminada pelo Evangelho. Longe disto, a sociedade entra em decadência, o jovem ficará marginalizado, por certo, e aderirá naturalmente, pois, à droga, à prostituição e a todo o tipo de vícios que lhe trará grande infelicidade, não só para ele, como para a família, como para a sociedade. Pronto, Dona Julieta, muito obrigado pela sua Obrigada, presença eu. e pelas suas palavras. Eu ia passar uma vez mais aqui ao Jorge Gomes e à Noémia Margarido, que eu há bocado me enganei, não foi? E chamei-lhe Margarida. Não tem importância. A vossa presença aqui é exatamente o 5º encontro e eu gostava que um de vocês me acrescentasse mais algo sobre esse mesmo 5º encontro. Pode ser aqui a Noémia que está mais perto. Primeiro as senhoras, não se importa. Olha, acerca do 5º encontro, pois haveria muita coisa a dizer, algumas já dissemos e com certeza que não vamos dizer tudo. Em primeiro lugar, e porque nos está a ser dada esta oportunidade, nós queríamos fazer um apelo à participação, especialmente dos jovens, mas todas as pessoas podem aparecer, a entrada é livre. A participação, dizia, no 5º Encontro Nacional da Juventude Espírita. É na Rua de Santa Catarina, 1458, Porto, já próximo, perto do Marquês. Em relação ao 5º encontro, pois, como o próprio nome indica, pressupõe que já houve outros encontros. Este 5º encontro, como organização, pois já está um pouco melhor do que os outros, porque já se foi aprendendo ao longo da realização dos outros encontros. A nível de publicidade, mas o Jorge talvez esteja mais à altura para falar acerca disso, tem sido largamente publicitado a nível nacional, mas mais concretamente na região do Porto, onde foi contactado o Governo Civil, inclusivamente, não é assim, Jorge? E recusado, estranhamente recusado. A alegação foi que estava fora do prazo, que o prazo acabava em fevereiro, mas como o 4º encontro só foi em maio, princípio de maio, e foi aí que foi decidido sermos nós a organizar o 5º, naturalmente não poderíamos apresentar projeto nenhum até fevereiro. Em todo o caso, com 2 ou 3 meses de antecedência, apresentámos um orçamento, como é norma, não é? Então, inclusive, grupos de futebol, associações das mais diversas, nós não nos deram. Inclusive, notamos uma certa frieza no tratamento.
Em compensação, na Câmara Municipal do Porto pedimos autorização para afixar cartazes nas ruas. Foi telefonado ontem ou hoje dos Serviços Municipalizados de Gás e Eletricidade, que por eles, por telefone, não é escrito. Nós mandamos um ofício, deviam responder em ofício. Há mais de 2 meses que mandamos ofício. A dizer que pelo telefone podíamos afixar, por eles não havia problema, mas tínhamos de pedir à Câmara. Ora, não foi isso que nos informaram quando fomos lá saber como é que se fazia isso. Disseram que era melhor, em vez de ser para o Presidente da Câmara ou para o responsável da Câmara, ser para os Serviços Municipalizados de Gás e Eletricidade, porque os postos são deles, não é? Enfim, essas confusões. Por isso não há cartazes na rua. Nós queremos ser legais o mais possível. Que outras formas de publicidade do encontro é que estão? Contactamos pela primeira vez o quinto encontro em relação aos outros. Publicitou, fez um caderno de 8 páginas em que se dava a informação do historial, do programa, do encontro, a sua relativa importância para nós, o papel do espiritismo e o que é o espiritismo, não é? E isso foi distribuído a jornais, aos de maior tiragem inclusive, rádios livres, rádios oficiais, Antena 1, e houve uma aceitação muito boa. Pessoas muito interessadas em saber do assunto. Aliás, o Comércio do Porto publicou logo no dia seguinte, na passada segunda-feira, uma notícia muito generosa sobre o assunto. A Noémia, que é de Braga, se uma pessoa de Braga estiver interessada em aderir, o que é que deve fazer? Aderir, participar... Aderir ao movimento e participar já agora no quinto encontro. Pois um movimento, logicamente e naturalmente, que está aberto a todas as pessoas, pessoas jovens e não jovens. Mas talvez seja importante nós referirmos aqui que as pessoas, de uma forma geral, aderem ao movimento através da dor, por incrível que pareça. Porque é voz corrente que o Espiritismo cura. E então as pessoas, muitas vezes com problemas enormes, problemas que se vêm arrastando já desde há anos, que vão a este médico e àquele que correm tudo e que não conseguem resolver o seu problema, ouvem dizer que o Espiritismo cura as pessoas e esse é um dos motivos que arrasta, que leva as pessoas a uma associação espírita, a um centro espírita. Normalmente, vulgarmente, é assim que a pessoa começa por entrar em contacto com a doutrina espírita. Mas pode entrar de outra forma. E já agora eu aproveito para dizer que, muito brevemente, possivelmente nos princípios de janeiro, cá em Braga, vai começar a haver, eu ia dizer pela primeira vez, mas não é, mas vai começar um curso, vamos lá, podemos chamar-lhe assim, de espiritismo a que pode participar qualquer pessoa. Nós depois vamos publicitar mais, vamos dar mais pormenores, mas realmente uma forma interessante, importante, de a pessoa entrar em contacto com a doutrina espírita é realmente através do estudo, através da curiosidade que a pessoa tem, que a pessoa poderá ter em saber o que é o espiritismo e depois, a partir daí, pois, naturalmente, saber realmente o que é. Isto é, começar a estudar espiritismo como quem estuda qualquer outro tema, outro assunto que não seja espiritismo, não é? Nós, para sabermos do que versa determinado assunto, temos de saber primeiramente, estudá-lo primeiramente, e depois é que saberemos. Em espiritismo é a mesma coisa. E então essa será, possivelmente, uma das melhores formas de começar a saber o que é o espiritismo. Pronto, por fim, mais algo que queiram deixar? Podíamos deixar realmente que não somos proselitistas, não nos importa o número. As pessoas realmente procurem ser mais realistas, que busquem sentir-se mais por dentro, não é? Encontrar-se mais e possam sentir alguma intuição, mesmo que seja leve e interesse por estes assuntos, pois será de bom senso, uma vez que não haverá o menor problema em entrar, a entrada é livre, não se paga, aliás, não se paga nada em espiritismo, nem se aceita qualquer remuneração de qualquer tipo. As pessoas trabalham, nos tempos livres é que se dedicam ao seu hobby, não é? Que é estudar espiritismo ou vivenciar espiritismo. As pessoas que quiserem, então, que lá estejam no 5º Encontro Nacional, Rua Santa Catarina, 1458.
uma jornada importante, rica, que, portanto, vai ter a participação de jovens de todo o país que apresentaram os seus temas e vão ser debatidos. Não é? Ora bem, falou-me agora que não há qualquer tipo de remunerações. Como é que vocês sobrevivem? Bom, quanto aos encontros nacionais, neste caso do 5º encontro, sendo 4 associações, jovens a representá-las, cada associação entrou com 6 contos. Sendo grupos pequenos com maior orçamento ou maiores com possibilidades de dar mais, cada um entrou com 6 contos. Portanto, uma base de 24 contos. A partir daí, tira-se do bolso, porque quem ama a causa tem de ser mesmo assim. Se quer Mesmo amor à camisola. É mesmo isso. De resto, portanto, em relação aos centros espíritas, ninguém paga por nada, por entrada, por nada disso. Há associados e os associados cotizam-se e dá para pagar a luz, o aluguer em alguns casos, se o edifício não é próprio, não é doado, e vai-se vivendo. Aliás, a titia Julieta, falamos assim, porque somos praticamente família, lançou uma campanha muito recentemente portanto, dos 300 espíritas. Campanha, uma ideia muito bem inspirada, em que ela se propõe, se há tantos espíritas em Portugal, que há muito mais do que 1000, se 300 desses espíritas cada um der 1000 escudos, nós vamos poder comprar uma câmara de vídeo. Com a câmara de vídeo nós vamos poder expressar a cultura espírita de maneira mais rica, não é? Com comentários gravados, com reportagens, Não, mentalizando comentários, ou inclusive filmando filmes espíritas, com enredos espíritas, digamos assim, onde o problema da reencarnação seja aflorado, para ser debatido, e coisas assim, não é? São coisas interessantes, e esse movimento falta. Então, o dinheiro é pouquíssimo, por isso é que as coisas também estão assim, neste marasmo que a ditadura antes de 74 impôs, não é? Com a isenção, não havia liberdade de consciência. Os centros espíritas, à exceção da Associação Espírita de Lagos, por isso é que faz 75 anos, foram fechados. Havia no Porto um edifício extremamente alto, na Rua Álvares Cabral, de vários andares, vários pisos, que era a Sociedade Portuense de Estudos Psíquicos, que era espírita. Tinha laboratórios montados de investigação e tal, tudo confiscado. Em Lisboa a mesma coisa, no atual ou ex-Teatro Maria Matos. Não foi devolvido ao governo, não foi devolvido aos espíritas, Teatro Laura Alves, sim. Não foi devolvido aos espíritas porque seriam indemnizações muito pesadas e o governo dá-se bem com isso também. Não é? Há coisas mais importantes a fazer do que devolver o que é justo aos espíritas. De resto, se os espíritas trabalharem, têm todos os recursos. Por isso é que o façam. Pronto, a menos que queiram acrescentar alguma coisa, só me resta agradecer a vossa presença aqui nos nossos estudos e que o 5º encontro seja um verdadeiro êxito e que a seguir a este venham mais, como é lógico.